Bom dia! Ontem falamos como todos nós somos um projeto divino, único, essencial e perfeito nos mínimos detalhes, o quanto nós carregamos valor e somos amados perante ao olhar do nosso Criador. E hoje, na minha opinião, vamos abordar um dos capítulos mais importantes do começo do livro, porque antes de descobrir para onde ir, precisamos entender quem está nos guiando. E Rick Warren diz com muita clareza: a vida de todo indivíduo é dirigida por algo, mesmo que a gente não perceba. Então vamos para o terceiro dia? Dia 3. O que dirige a sua vida? O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. Então o capítulo já inicia com uma frase bem instigadora como essa. A vida de todo indivíduo é dirigido por algo, mesmo que a gente não perceba. Sempre tem uma força que está nos movendo. Todos nós estamos sempre conduzidos por alguma força interior, mesmo que a gente não tenha consciência de qual força está no volante das nossas vidas. Algo sempre impulsiona nossos passos, nossas decisões, expectativas, medos, escolhas. E a pergunta que nos devemos fazer é: o que está dirigindo a minha vida? Quem está no governo da minha vida? Sou eu quem estou no volante da minha vida? Ou a minha vida tem sido governada pelas minhas emoções, pelos meus traumas, pelos meus medos, pelas expectativas? Porque quando nós não assumimos os comandos da nossa vida, é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Mas quando nós assumimos a postura, o posicionamento pelo qual Deus nos chamou a assumir, as nossas vidas, ela passa a ser guiada pelos propósitos maiores do Criador para a nossa vida. E ela ganha muito mais sentido, significado e direção. Não importa quem você seja, sua vida é impulsionada por alguma coisa, mesmo que você não tenha consciência de qual força é essa que está te impulsionando neste momento. Então hoje vamos olhar para dentro com sinceridade, com verdade, para entender qual força tem guiado a minha caminhada, qual força tem guiado a sua caminhada. Você tem assumido o volante da sua vida? No livro, Rick Warren cita 5 forças que podem estar no comando, no domínio de milhares de pessoas sem que elas percebam. Essas forças não é o que nós desejamos, tá? Não são esses nossos desejos internos e nem o que nós falamos, mas é aquilo que silenciosamente governa as nossas escolhas, as nossas reações, os nossos caminhos. Então, por trás de cada atitude humana existe um motor interior e descobrir esse motor muda tudo. E agora, então, vamos aprofundar em cada uma dessas 5 forças que é citado aqui no livro. A primeira força é a culpa. Muitas pessoas são guiadas por culpas antigas, erros já perdoados, feridas não resolvidas, são manipuladas pelas lembranças e frequentemente punem a si mesmo por isso. A culpa mantém a nossa alma presa ao passado, como se estivesse condenada a reviver o que já passou por muitas vezes. A culpa distorce a nossa real identidade. Ela sussurra, é como se ela ficasse sussurrando mentiras sobre quem nós somos. Onde a culpa governa, os propósitos de Deus não fluem. Porque a culpa, ela olha para trás. Mas é o propósito que sempre nos chama
a seguir adiante para frente. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Salmos 32. O nosso passado não é o que nos define. Rick fala no livro que o propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Mas para isso, a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente também precisa olhar para essa culpa, reconhecer essa culpa que tem governado e dirigido a nossa vida, sem que a gente saiba, e liberar o perdão que precisa ser liberado para que a gente possa fluir com a vida e com os propósitos do Criador para a nossa vida. A segunda força é o ressentimento e a raiva. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas, elas se apegam tanto à dor do passado que elas não conseguem superá-las. E em vez de liberar o perdão que precisa ser liberado para seguir com leveza, elas ficam remoendo aquela dor do passado aqui, ó, com os nossos pensamentos. Quem é assim? Que fica ali remoendo aquela historinha que te aconteceu lá há 20 anos atrás e não libera aquele sentimento. E com isso passa a ser uma pessoa reativa. Por quê? Elas passam a ser dirigidas pelo ressentimento, interiorizando essa raiva. A raiva do que viveram, a raiva de quem feriu, a raiva do que não aconteceu ou do que aconteceu. E com isso passam a reagir ao mundo a partir da dor. Onde a raiva governa, o propósito perde força. O ressentimento, ele sempre machuca muito mais o ofendido do que a pessoa que ofendeu. Ele aprisiona a alma ao passado e impede o coração de seguir leve. É como se a gente estivesse ali, ó, carregando uma mochila cheia de pedras, enquanto a gente tenta caminhar nessa jornada da vida. Então, tá na hora de tirar esse peso das costas, né? Então, tem alguém aí que está se identificando com essas forças? Vamos para a terceira força, então? A terceira força é o medo. Muitas pessoas são conduzidas pelo medo. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de ser rejeitado, medo da opinião dos outros, medo de se expor, medo do futuro, medo da própria luz. E o medo aprisiona o nosso potencial. Ele aprisiona o nosso potencial. Ele trava, ele paralisa o nosso propósito. Ele faz com que a gente viva pequeno demais. É como se ele diminuísse o nosso valor. O livro fala que o medo é uma prisão. E Deus, ele não te criou para viver encarcerado. E você deve agir contra isso. O medo é um encarceramento voluntário que o impedirá de se tornar no que Deus pretende que você seja. E você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. Na Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. João 4. Medo é a ausência de amor. É a alma tentando proteger a sua dor. E você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. E libertar a sua alma dessas prisões do medo para que ela possa se expandir e não diminuir o seu potencial e o seu valor.
Aqui eu abro um parêntese porque existem apenas duas forças maiores que atuam em nossa vida sem que a gente saiba que elas estão atuando. Uma é o amor e a outra é o medo. Então existem apenas essas duas forças maiores, amor e medo. Ou você age por amor ou você reage por medo. As demais forças, como a gente citou aqui, da culpa, da raiva, do ressentimento ou outras forças, elas são originadas do amor ou do medo. Então, no caso, a culpa, a raiva, o ressentimento, tudo provém dessa origem ali, das raízes do medo. Então, existem essas duas forças maiores que atuam na nossa vida sem que a gente saiba, ou você escolhe pelo amor ou você reage pelo medo. Ou você reage pelo medo. A dor, a culpa, ressentimento, raiva, tudo provém do medo. Mais pra frente eu gravo um vídeo falando sobre isso. Vamos então para a quarta força? A quarta força é o materialismo. A quem seja guiada pelo acúmulo, pelo ter, pelo status, pela crença de que segurança vem das coisas. Aquele mito de que quanto mais eu tenho, mais protegido eu estou. E aqui eu não falo nem só do dinheiro, eu falo quantas pessoas acumulam tantas coisas em casa, Você chega na casa da pessoa, tem lá aquele monte de acúmulo, aquele monte de coisa acumulando ali, E vem desse mito de que quanto mais eu tenho, quanto mais coisas, quanto mais dinheiro eu tenho, mais protegido eu estou. E isso não é verdade, porque a riqueza, os bens, eles podem ser pedidos assim, rapidinho. Num piscar de olhos, se você não tem sabedoria. A verdadeira segurança, ela não é encontrada em algo passageiro, temporário, mas sim no relacionamento com o que é eterno. O livro, ele também nos fala do mito de que achar que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. O nosso valor, ele não é definido pelas nossas posses e nem deve ser definido pelas nossas posses. Se o que te define é algo externo, é algo material, passageiro, temporário, você se torna refém daquilo, porque no primeiro momento que você perde aquilo, você se perde. Então a gente não pode ser definido por algo externo e passageiro. O nosso coração, a nossa alma, ela não se alimenta de coisas passageiras. Não, ela se alimenta de significado, de sentido, de propósito, do que é eterno, porque a nossa alma é eterna. Então, o que nos define não pode ser algo passageiro e temporário, como uma casa, como um status, como uma profissão, como um carro, porque no primeiro momento que a gente perde aquilo, a gente se perde, porque a gente se torna refém daquele bem material, daquele estilo de vida externo. Então, a gente não pode colocar nunca o nosso poder pessoal e nos definirmos por algo externo, material e passageiro e temporário, porque a nossa alma é eterna, e ela se alimenta de significado, de amor, de propósito, de sentido. Vamos agora então para a última força, a necessidade de aprovação. Quem aqui é assim? Muitos são guiados por essa necessidade de agradar a tudo e a todos, não é mesmo? Aquela necessidade de ser aceito, de ser validado, de ser aprovado, de ser reconhecido. E quando a gente vive para agradar, a gente deixa de viver e passa apenas a existir. A gente se anula para querer agradar a tudo e a todos. E a gente perde de vista essa liberdade de ser quem realmente somos. Rick diz no livro que não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso
é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Então, quem aqui é assim, que quer viver para agradar os outros? E eu falo por mim, eu já fui essa pessoa que sempre quis agradar a tudo, a todos, deixava de fazer as coisas que eu gostaria de fazer para fazer a que as outras pessoas queriam só para agradá-las, com aquele medo também, né? E aí entra também aquela força do medo, o medo da rejeição, o medo de não ser aceito, o medo de ser excluído, né? Então, quanto que a gente se anula mesmo, a gente anula o nosso poder pessoal, o nosso potencial, a gente anula os propósitos de Deus para a nossa vida, tentando agradar aos outros, vivendo uma vida agradando os outros e esquecendo que nós não estamos aqui para ser aprovados, né? Em busca dessa aprovação externa. O único Senhor com o qual a gente tem que agradar é a Ele, né? Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Então, você está querendo agradar a tudo e a todos e está se esquecendo que você deve agradar somente aos olhos do Criador, de quem te criou? Pense nisso. Então essas foram as 5 forças citadas pelo livro que podem estar atuando na nossa vida sem que a gente perceba. É claro que existem também outras influências, né? Mas todas essas influências, elas nos levam para o mesmo impasse, para o mesmo buraco. E a pergunta central que fica é: o que dirige a sua vida? O que tem sido o motor da sua vida? O que tem guiado as suas decisões? O que tem moldado os seus relacionamentos? O que tem limitado os seus passos? E mais profundamente, isso tem me aproximado ou tem me afastado dos propósitos de Deus para a minha vida? Porque somente uma coisa é capaz de dirigir a nossa vida de forma plena e verdadeira: o propósito de Deus. A vida que vale a pena é aquela dirigida por propósitos. Então, nessa jornada de 40 dias, o livro ele nos mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos, uma vida guiada, direcionada pelos propósitos de Deus, ao invés de você permanecer perambulando aí pela vida sem sentido, sem conhecer a sua verdadeira identidade, sem reconhecer dentro de si o real valor que você carrega no seu coração. E aqui o livro até nos fala das vantagens de se ter uma vida com propósitos. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. É você acordar todos os dias com aquela vontade de viver, com aquela alegria no coração. Independente das circunstâncias que você possa estar passando hoje, você cultivar esperança. É deixar de apenas sobreviver e passar a viver com gosto, com vontade, reconhecendo o seu valor, reconhecendo o valor da vida, reconhecendo quem verdadeiramente você é aos olhos do Criador, reconhecendo o chamado, o seu chamado, quem verdadeiramente você foi chamado a ser. Então, conhecer o seu propósito, ele faz com que a sua vida ganhe muito mais sentido. Conhecer seu propósito simplifica a sua vida. O nosso propósito, ele define o que a gente faz e o que a gente
Não faz. Você avalia as suas ações, as suas decisões, as suas escolhas para saber quais são essenciais e quais não são. É quando você se pergunta: essa ação, essa escolha, ela vai me aproximar ou ela vai me afastar dos propósitos maiores de Deus para minha vida? Porque sem um propósito claro, você fica sem alicerces para fundamentar as suas decisões e as suas escolhas. E a tendência será com que você tome as suas decisões com base nas circunstâncias, nas pressões momentâneas ali do meio ou através das suas emoções. Então, conhecer o seu propósito de vida simplifica a sua vida. E atrelado a isso, conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Prioridades. Foi como eu falei ontem. É você impor limites às distrações externas que te afastam do seu propósito. Estabelecer prioridades, o que é inegociável a você, faz com que você se torne uma pessoa mais eficiente, porque você já não gasta mais energia e esforços em algo que te afasta do seu propósito. Você concentra somente naquilo que é importante para a sua vida. Então, sem um propósito bem definido, você fica perdido, correndo ali, em círculos. O seu propósito, ele te dá direção. E nada mais poderoso do que uma vida bem direcionada. Então, o seu propósito, estabelecer essas prioridades, te dá direção. O seu propósito te ajuda a estabelecer essas prioridades, o que é inegociável para você, o que você não abre mão, o que é em que você concentra somente naquilo que é importante e que te aproxima cada vez mais do seu propósito. Então, é aquela pergunta, sempre se fazer aquela pergunta. Essa escolha, essa decisão, essa ação, ela me aproxima do meu propósito ou ela me afasta dos propósitos mais elevados e divinos do Criador para a minha vida? Então, guarde esta pergunta no coração de vocês e sempre que se sentirem, façam-se essa pergunta diante aí as escolhas e decisões que vocês têm que tomar ao longo da vida de vocês. Então, vamos dar continuidade. Conhecer seu propósito traz motivação. É você viver com entusiasmo, viver cheio de Deus no coração, ter paixão pela vida, ter paixão pelo que você faz. Pessoas são movidas por paixão, são movidas por amor. Então, manter acesa essa chama da paixão, do amor pela vida, por você, pelo que você faz, acesa. Muitas vezes o que nos traz exaustão mental, muitas vezes o que nos traz esse esgotamento mental não é o excesso de tarefa que a gente faz, não, é essa desconexão interna, é essa falta de sentido e de significado no trabalho que a gente faz. Então, conhecer seu propósito traz essa motivação, não uma motivação barata, não aquela motivaçãozinha, né, barata, mas você se sentir entusiasmo, você sentir paixão pelo que você faz. Quer motor melhor do que o amor para te conduzir em cada ação que você faz, em cada trabalho? E isso é muito maravilhoso. Então vamos para o último. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida querendo construir um legado. Mas você não foi colocado aqui neste mundo para ser lembrado pelas pessoas ou pelo que você fez. Você foi colocado aqui para ser preparado para a eternidade. Como diz aqui no livro, viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno.
Então, o dia 3, ele foi esse convite ao alinhamento interno, um chamado para deixar de lado tudo aquilo que dirige a nossa vida sem amor e permitir que Deus coloque as mãos no volante da nossa vida. Porque quando Deus dirige a nossa vida, a alma descansa, o coração se encontra, a vida floresce e o propósito finalmente ganha força e direção. Então, vou deixar aqui com vocês o tema para a reflexão do dia, que é: viver com o propósito é o caminho para a paz. O versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Isaías 26. E pergunta para meditar: na opinião da minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Então, olha a pergunta para meditar do dia de hoje. Na opinião da minha família, hein? Vocês vão ter que perguntar para os familiares de vocês: o que dirige a minha vida? E qual dessas forças eu desejaria que dirigisse a minha vida? Então fica aí para vocês refletirem. Então vamos para uma prática guiada. Sentem-se confortável, em silêncio, respire devagar. Coloque as mãos sobre o seu coração. Fechem os olhos e perguntem a si mesmo: Senhor, o que tem dirigido a minha vida? Mostra-me com amor o que precisa ser integrado e liberado em mim, e dirige-me com o teu propósito. Sinta essa entrega, respire. E para o dia de hoje, observe os seus sentimentos, as suas decisões e perceba quando você agir guiado por medo, por culpa, por raiva, ressentimento, materialismo, necessidade de aprovação, necessidade de querer estar no controle, e suavemente pergunte-se: essas ações, essas escolhas, elas estão me aproximando ou estão me afastando dos propósitos mais elevados de Deus para a minha vida?